Um computador só é computador porque é constituído por hardware e software. Mas como é que os softwares são feitos? Assista este vídeo até o final, em especial essa playlist, e aprenderás como programar, como fazer um programa. Permitam-me primeiro saudar a todos que estão a assistir o canal Zona da Informática pela primeira vez. Sejam muito bem-vindos. E de seguida, um pedido de desculpas a todos os inscritos neste canal, pois fiquei um bom tempo sem publicar uma videoaula sequer e já tinha prometido na aba da comunidade que estava a preparar a playlist. Porém, por motivos adversos à minha vontade, questões de tempo, também fiquei sem telefone por um tempo e fiquei sem publicar, mas estou de volta com mais garra, espero que todos sigam e aprendam. Então, vamos ao que realmente interessa. Bem, eu quero que todo mundo que esteja a assistir essa videoaula saia daqui a saber o que é linguagem de programação, quais são os seus tipos, o que é algoritmo e também quais são os seus tipos. Os softwares são desenvolvidos por uma pessoa que leva o nome de programador. O programador usa uma linguagem de programação para poder desenvolver esses softwares. Mas, afinal de contas, o que é linguagem de programação? Linguagem de programação é uma linguagem escrita e formal que especifica um conjunto de instruções e regras usadas para gerar o software, ou seja, o programa. Então, até aqui, o que estou a tentar dizer é: o computador só é computador porque tem hardware e software. O software é desenvolvido por programador, por uma pessoa que se chama programador, e software é nada mais que um programa. Esse programador utiliza uma linguagem de programação, que na linguagem de programação iremos encontrar um conjunto de instruções e regras que irão nos permitir criar esse tal software. A linguagem de programação pode ser linguagem de máquina, ou seja, linguagem de baixo nível, ou linguagem de alto nível. A linguagem de baixo nível é aquela que só nos permite programar com zeros e uns, e é aquela que o computador percebe. A linguagem de alto nível é aquela que se aproxima da linguagem humana. Mas, quando utilizamos a linguagem de alto nível, nós normalmente temos um compilador que irá fazer a conversão da linguagem do alto nível para a linguagem da máquina e assim o nosso programa poder ser executado. O que é isso de algoritmo? Algoritmo é a sequência de passos lógicos com fim e sem repetições para a solução de um problema. Vamos lá clarificar as coisas. Sequência de passos lógicos quer dizer sequência de passos com sentido, com fim e sem repetições. Tem um início, tem um fim e não vamos repetir o mesmo passo 2, 3 vezes. Para a solução de um problema, quer dizer que esses passos que têm uma sequência, que tem início, tem fim, vão nos levar à solução de um único problema. Essa é a definição de algoritmo. Agora vamos ver quais são as formas de representar um algoritmo. Quando falamos de tipos de algoritmo em programação, existem 3 principais, que são pseudocódigo, fluxograma e descrição narrativa. Agora, irei descrever um pouco de cada um desses 3 tipos. Começando pela descrição narrativa, que é nada mais nada menos que escrever de forma sequenciada, enumerando cada passo, o que nós iremos fazer utilizando a nossa linguagem. Se eu falo português, eu faço a descrição narrativa em português. Se eu falo inglês, faço a descrição narrativa em inglês, assim como vem no exemplo. Agora temos o pseudocódigo, que é um código falso, não formal. Para nós fazermos o nosso pseudocódigo,
nós precisamos também conhecer qual é a nossa linguagem de programação, porque no pseudocódigo nós juntamos a nossa linguagem normal, esse português ou inglês, com algumas palavras da nossa linguagem de programação. Por isso diz que é um código falso. E por fim temos o fluxograma, que é o que mais é utilizado, acredito eu, vão utilizar nas vossas escolas, nas vossas faculdades, para começarem a pensar como programadores. Será o algoritmo na forma de fluxograma que mais irão utilizar. Então aqui, como o nome já propõe, vem de fluxo. Ao invés de enumerar as instruções, nós colocamos setas, tem um início, tem um fim. Então o nosso algoritmo segue essas setas, segue esse fluxo, como podem ver na imagem ilustrada. Agora vamos ao resumo. O ser humano tem uma ideia ou tem um problema. E com essa ideia, ele cria um raciocínio lógico. Ele pensa como solucionar esse problema. Utiliza da linguagem de programação para criar um algoritmo que, através de uma linguagem de programação, ele define um programa que é escrito em código-fonte e depois é traduzido para a linguagem de máquina e executado por essa própria máquina. Então, este é o resumo da aula. O programador deve pensar assim, deve ver um problema ou ter uma ideia, então escrever a ideia dele em forma de algoritmo, depois do algoritmo passar para a linguagem de programação e o computador irá fazer a tradução para a linguagem de máquina e executar. Para você que assistiu esta videoaula até aqui, espero que tenhas deixado o like. Se não, deixe agora, comente o que achou da videoaula. Qualquer crítica, dúvida, sugestão, pode deixar nos comentários que eu depois irei responder com todo o prazer. Espero por você na próxima videoaula, onde eu espero que venhas com o algoritmo feito tanto em pseudocódigo, fluxograma, criação narrativa de um problema em matemática. Isto é, vou deixar aqui a equação matemática do primeiro grau. Eu quero que você resolva e depois faça-me os passos da sua resolução em pseudocódigo, descrição narrativa e fluxograma. Até a próxima videoaula. Tchau!